Olá, tudo bem? Finalmente chegamos ao final do ano, dezembro, e estamos numa série Natal é tempo de Natal. E Natal é tempo de celebração. O que há de tão especial sobre o Natal? Você já parou para pensar? Um evento que aconteceu há 2000 anos atrás, em uma região esquecida do Oriente Médio, sem nenhum alarde, sem nenhuma pompa, lá em uma pequena vilarejo, uma pequena aldeia, mas ainda hoje consegue parar o trânsito na nossa cidade. Ainda faz com que centenas, milhares de cidades sejam iluminadas pelo mundo todo. O que há de tão sobre o Natal? O fato que o nascimento de Jesus Cristo é o evento mais importante da história. Isso é tão em verdade que ele dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, havia um grupo de pastores que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos. E o anjo apareceu e lhe trouxe o anúncio do nascimento. E justamente o anúncio desse anjo, trazendo esse anúncio aos pastores, nos mostra quais são o propósito, a razão, a importância do Natal. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, porque Natal é tempo de celebração. A primeira coisa que nós percebemos é que o objetivo, o propósito do Natal é festa. O propósito do Natal é celebração. Vejam o que o anjo diz, o texto nos diz. Naquela noite, alguns pastores estavam nos campos guardando seus rebanhos de ovelhas. E de repente um anjo do Senhor apareceu ao redor deles e ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. E eles ficaram muito aterrorizados. Mas os anjos acalmou dizendo: não tenham medo. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria, e isso é para todo o povo. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria, e isso é para todo o povo. O primeiro propósito, a primeira razão do Natal é festa, é celebração. Nós poderíamos dizer que é uma festa de aniversário. Jesus nasceu. Apesar que podemos dizer que, por ironia, hoje é o personagem talvez mais ignorado e esquecido no Natal. Há um tempo atrás eu fui em uma cidade conhecida pelo seu Natal e o personagem Jesus nem era lembrado. Inclusive nos desfiles, nos grandes eventos, o personagem preferido de destaque não era Jesus. Mas Natal é celebração, é festa. A Bíblia diz que Deus gosta de festa. Os anjos realizam uma festa cada vez que alguém reconhece a Jesus como Salvador. Jesus diz que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende, volta-se para Deus. Por isso, o primeiro propósito, o primeiro sentido, a primeira razão do Natal é celebrar. Mas talvez você me pergunte, por que celebrar? O que celebrar? Por que comemorar? O anjo disse: eu trago boas novas, boas notícias de grande alegria, e é para todos. Qual é a boa notícia que o anjo trouxe? Eu poderia dizer para você que a boa notícia que o anjo trouxe, primeiro, é: Deus nos ama. Deus lhe ama. A primeira notícia é que nós não temos um Deus que está irado conosco e que você precisa aplacar a sua ira. Não, Ele lhe ama. A Bíblia diz assim: porque Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz: Deus é amor.
A única razão pela qual você está vivo, a única razão pela qual nós estamos vivos é porque Deus nos ama. Deus lhe criou, nós fomos criados como objeto do amor. Deus lhe fez como alvo do seu amor. Deus lhe fez porque Ele lhe ama. E sabe o que é mais interessante? O seu amor para com você, o amor de Deus para conosco, não é baseado no que você faz. O amor de Deus para com a sua vida não é baseado no que você faz ou que deixou de fazer. Não. O amor de Deus por você é baseado em quem Deus é. E Deus é amor. É isso que nós celebramos. Devemos celebrar porque Deus nos ama. Você nunca conseguirá compreender, nós nunca conseguiríamos entender a amplitude, a dimensão do amor de Deus conosco. Seria como você querer explicar a internet para uma formiga. É algo incompreensível. Mas apesar disso, o Natal nós celebramos, nós festejamos porque Deus nos ama. Mas não apenas porque Deus nos ama. A gente tem que celebrar. Mas a Bíblia diz que nós devemos celebrar porque Deus está conosco. Celebramos porque Deus nos ama. E celebramos porque Deus está conosco. Veja o que o anjo disse. Porque Deus disse: eu nunca abandonarei você, nem te desampararei. Deus está dizendo a mim e a você: eu nunca te abandonarei, eu nunca te desampararei. Você pode dizer assim: mas eu não sinto isso. A verdade é que isso não tem nada a ver com sentimento. Sentimentos vêm e vão, sentimentos são instáveis. Você pode não sentir, mas Deus está próximo de você. O Natal é Deus intervindo na história da humanidade e na história particular de cada um de nós. E o anjo disse a Maria: ele será chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Nós podemos celebrar porque Deus está presente. Talvez a realidade de muitos de vocês sejam que vocês foram abandonados. Talvez vocês foram deixados por pessoas que vocês achavam que nunca deveriam de deixar. Você se sente abandonado, rejeitado. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Lamento o que aconteceu com você. Mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te desamparar. Talvez a razão pela qual você se sente solitário, talvez a razão pela qual você sente que Deus está longe de você, é porque você não esteja conectado com Deus. Talvez você não esteja percebendo o quão próximo Ele está de você. Isso não significa que você tem que viver a sua vida sozinha. Isso não significa que você tem que enfrentar as realidades mais ruins que a vida coloca sozinho. Deus quer estar com você. Deus quer estar ao seu lado. Você até pode enfrentar, mas não precisa. Você até pode encarar a vida de uma maneira solitária, sozinha, mas não precisa. Porque o Natal é Deus dizendo: eu estou com você, eu quero estar com você, eu quero lhe dar esperança. Por isso que o Natal é celebração. Deus nos ama, e não só nos ama, mas Ele está próximo, Ele está perto. E a terceira coisa é que não apenas Deus nos ama, Deus está conosco, mas Ele é por nós. Porque não adianta estar perto da gente e ser contra nós. Às vezes o maior inimigo está do lado. Às vezes tem gente que está dormindo em pessoas antagônicas, opostas. Mas Deus está perto e Ele é por nós. Em outras palavras, Deus quer que você seja bem-sucedido. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Mas sabe qual é a coisa interessante?
Muitas pessoas têm medo de Deus. Muitas pessoas, a visão, a maneira, a percepção de Deus é de que Deus, se tiver muito porto, Deus é muito ranzinza, muito chato. Muitas pessoas têm medo de se aproximarem de Deus porque por trás disso tudo está a culpa. A culpa nos afasta de Deus. A culpa nos separa de Deus. Ah, se eu chegar muito perto de Deus, Ele vai me repreender, Ele vai dizer, tu fez isso errado. Ele vai bater nos meus dedos, Ele vai me lembrar de todas as coisas que eu quero me esquecer, as burradas, as coisas erradas que eu fiz. Então, muitas vezes, as pessoas, por culpa, se sentem longe e acham que Deus não é a seu favor. Estão totalmente enganados. Vejam o que a Bíblia diz. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Epa! Observe o que Deus está dizendo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus veio justamente não para nos afastar, não para botar o dedo na nossa cara, não para a gente se sentir mal, se sentir culpado, mas que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ter uma vida plena. Deus torce, Deus deseja que você seja bem-sucedido, que a sua vida encontre plenitude e abundância. Por isso que o Natal é celebração. Deus nos ama, Deus está perto e Ele está conosco, Ele torce por nós. Por isso que as primeiras palavras do anjo, quando anunciou o nascimento de Jesus aos pastores, foi: não tenham medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não quer que você tenha um relacionamento frio, distante com Ele, mas Ele quer que você o conheça e o conheça o seu amor. Isso é tão interessante que a expressão não tenham medo, ela existe 365 vezes na Bíblia. O que isso está querendo dizer? Deus está dizendo que para cada dia do ano, Deus diz a você: não tenha medo. Não viva com medo. Por isso, um dos propósitos do Natal é celebração, é festa. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus está perto e não só está perto, mas Ele torce por nós. A segunda razão, o segundo propósito que a gente percebe nesse texto do Natal é justamente a salvação. O primeiro propósito é festa, celebração. O segundo propósito do Natal é salvação. Os anjos continuaram dizendo e falaram assim: hoje, na cidade de Davi, que é a cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Eles disseram: nasceu, Natal, nasceu o Salvador. Agora, a gente sabe que Deus não é tolo. A gente sabe que Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada por fazer. Deus não joga dados, alguém já disse. Então, se Deus disse, Deus enviou um Salvador, é porque nós precisamos ser salvos. Talvez você não perceba, eu não preciso de Salvador. Muitas pessoas acham que o evangelho, que esse negócio de cristianismo, de Jesus, de igreja, é para o bandido, é para o viciado, é para o traficante, é para as pessoas maus. Eu sou uma boa pessoa. Eu diria para você, se nós não precisássemos de um Salvador, Deus não teria tido tanto trabalho como teve para enviar o seu Filho. Então, se Ele enviou um Salvador, é porque nós precisamos de um Salvador. Talvez, de uma maneira ou outra, você em algum momento da sua vida já se pegou dizendo: oh meu Deus, me livra disso. Oh meu Deus, me tira dessa situação. Oh meu Deus, faz alguma coisa. Por quê? Porque você precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de salvação. Mas salvação de quê? Por que eu e você precisamos ser salvos? Primeiro,
Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. O nome Jesus literalmente significa para salvar as pessoas dos seus pecados. Para salvar as pessoas dos seus pecados. Mas talvez você me pergunte, afinal de contas, o que é pecado? Todos nós temos a nossa lista de pecados. Você tem aquilo que você considera pecado, e eu tenho a minha lista do que eu considero pecado. E o mais interessante é que eu sempre acho que os seus pecados são piores do que o meu. Mas a verdade é que a Bíblia nos diz que pecado é uma atitude. Pecado não é o que você faz. Pecado é uma atitude. Pecado não é algo que você faz. Atitude. Como assim, pastor? Quando você, diante da sua vida, você diz assim, eu vou ser o dono da minha vida. Eu vou ser o meu próprio patrão. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de nada. A minha vida está muito bem. Eu sei o que eu quero muito bem. Passe bem, obrigado. Essa atitude é o que a Bíblia chama de rebelião, de estar separado de Deus. O maior pecado é você virar as suas costas para Deus. O maior pecado é você achar que não precisa de Deus. O maior pecado é você ignorar a Deus. É isso que Deus está dizendo. Por isso nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. Por quê? Porque essa rebeldia minha, sua, nos leva a viver uma vida de problemas. E muitas vezes nós estamos presos nos nossos pecados. E os nossos pecados trazem amargura. Talvez você precise ser liberto das suas lembranças ruins do passado. Talvez você precise ser liberto das expectativas de outras pessoas sobre você. Talvez você precisa ser liberto do medo da morte. A verdade é que talvez você nunca percebeu, mas o que você precisa é ser salvo. Talvez aquilo que você hoje corre tanto, busca tanto, se envolve tanto, tenta de uma maneira ou de outra aliviar, é porque você precisa ser salvo. Talvez você precisa ser salvo de você mesmo. Eu preciso ser salvo de mim mesmo, porque eu, muitas vezes, sou o meu maior inimigo. Existe em mim e em você uma tendência, uma inclinação autodestrutiva. As nossas escolhas, os nossos gostos, as nossas paixões, compulsões, os nossos desejos, muitas vezes estão trazendo prejuízo à nossa saúde, à nossa vida, aos nossos relacionamentos, à nossa vida profissional. Por quê? Porque nós precisamos ser salvos de nós mesmos. E a solução, a resposta, não está em um lugar. A solução, a resposta, não está num tratamento médico, num remédio. O tratamento não está em um programa, em uma terapia. A solução é uma pessoa, Jesus Cristo. A solução é uma pessoa, Deus. Você foi feito por Deus, nós fomos feitos por Deus e fomos feitos para Deus. E até que venhamos a ter esse relacionamento reatado, até que você entenda isso, compreenda isso, a sua vida nunca vai fazer sentido. Por isso que Natal é celebração. Porque Deus nos enviou um Salvador para dar rumo, para dar direção à nossa vida. Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados, das nossas escolhas, dos nossos equívocos. E nós somos salvos pela graça de Deus. Você e eu somos salvos pela graça de Deus. O que isso significa?
Isso significa que você não merece ser salvo. Isso significa que eu não mereço ser salvo. Isso significa que eu não posso comprar o caminho para Deus. Que você não pode comprar o caminho para Deus. Isso significa que você não pode ser o bom o suficiente para chegar diante de Deus, para estar na presença de Deus, porque você não é bom. Porque a Bíblia diz que Deus é perfeito, o céu é perfeito e você e eu e nós não somos perfeitos. O padrão de Deus é muito elevado, é muito sublime, é muito alto. E eu e você nunca vamos e nunca poderíamos chegar diante de Deus e dizer, Deus está aqui. Não. Por isso nós somos salvos pela graça. Graça é quando Deus nos dá algo que a gente não merece. Graça é quando Deus nos dá o que a gente precisa, não o que a gente merece. E nós precisamos ser salvos. Então, a salvação é para um propósito. A salvação é pela graça. Deus quer que você viva uma vida não apenas de sobrevivência. Deus quer que você viva uma vida não só de ter, de sucesso, de possuir, mas Deus quer que você viva uma vida de significado, de significância, de sentido. Por isso, nós somos salvos dos nossos pecados para um propósito, para um rumo, para uma missão, pela graça de Deus. Você já se parou e já se perguntou? De onde vem o hábito, o costume de se dar presentes no Natal? Por que a gente dá presentes no Natal? Porque Deus no Natal nos deu o Salvador. Deus no Natal nos deu o dom do seu Filho Jesus, para você, para mim. Deus nos deu o maior presente que nós poderíamos ter, a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que a salvação é um dom de Deus. Por isso que a salvação é uma graça de Deus, é um presente de Deus a nós. Por isso nós celebramos. Por isso que Natal é festa, é Deus presente. Terceiro propósito do Natal, que nós percebemos na fala dos anjos, é a reconciliação. O terceiro propósito, razão do Natal, é a reconciliação, é a paz. Porque paz é reconciliação. O texto diz assim: e de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos, e o exército celestial louvando a Deus e cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles que Ele quer bem. O terceiro propósito, razão do Natal, é a reconciliação. A reconciliação é quando um relacionamento é quebrado e ele é restaurado. Quando um marido e mulher brigam, quando um namorado e uma namorada brigam e eles se reconciliam, eles encontram paz. Quando as pessoas voltam a ficar juntos, quando as pessoas restauram a harmonia, quando as pessoas restauram a paz entre si. É isso que o Natal significa. Por isso eu pergunto a você, aonde você precisa de paz na sua vida hoje? Em que área da sua vida você precisa de paz hoje? E Deus está dizendo que Cristo Jesus veio trazer paz, reconciliação. Olhamos para o mundo e percebemos nações em guerra. Olhamos para o mundo e percebemos cidades violentas. Olhamos para famílias e percebemos tantas famílias tendo crises, conflitos e precisando de paz e de restauração.
Mas nunca haverá paz entre nações, nunca haverá paz entre comunidades, cidades, nunca haverá paz nas famílias, se não houver paz nos indivíduos, nas pessoas. Mas nunca haverá paz nas pessoas, nos indivíduos, até que nós convidemos o príncipe da paz a fazer parte, entrar na nossa vida, reinar em nossos corações. Por isso, o terceiro propósito do Natal é a reconciliação, é nos trazer a paz. Agora, que tipo de paz Jesus veio trazer? Que tipo de paz Jesus nos dá? A Bíblia nos diz que ela é tridimensional. É em 3 aspectos a paz que Jesus Cristo nos dá. Primeiro, é paz com Deus. Quando você diz, eu sou dono do meu nariz, eu decido a minha vida, eu vou viver a vida à margem de Deus. Quando nós nos rebelamos de Deus, nós nos afastamos, nós brigamos com Deus, nós viramos as costas para Deus. Então Jesus vem nos trazer paz, uma paz espiritual, uma paz aonde você não tem mais medo de Deus, você não percebe mais Deus como alguém mau, alguém que vai ferrar com a sua vida, mas você vê Deus como Pai. Mas não apenas paz com Deus. Jesus não veio apenas curar o nosso relacionamento com Deus, para que fôssemos filhos de pai que se amam. Mas a Bíblia diz que Ele veio trazer também a paz de Deus. Primeiro você se acerta com Deus, e depois você usufrui da paz de Deus na sua vida. É a paz que vem e mexe nas suas emoções. A paz espiritual é aquela paz que você se relaciona com Deus, e a paz emocional é aquela paz que você se relaciona com a vida. Você se relaciona consigo mesmo. Quando você recebe a paz de Deus na sua vida, você começa a perceber que aquelas coisas que te irritavam não te irritam mais. Você começa a perceber que você se torna uma pessoa que não se incomoda tanto quanto você se incomodava antes. Você começa a perceber que você deixa de ser aquela pessoa irritadiça, estressada que era antes. Você começa a ser muito mais paciente. Você começa a perceber que você começa a ser muito mais amoroso. Você começa a viver uma vida de muito mais paz que você costumava ter. As pessoas até olham para você e dizem assim, poxa vida, tia. Antes você se exasperava tanto, antes você se descabelava, antes você arrancava os cabelos, antes você ficava aflito e agora você está tão tranquilo, apesar do que está acontecendo. Por quê? Porque agora você tem a paz de Deus. Porque agora você tem a paz de Deus em seu coração. Quando a gente tem a paz com Deus, quando você reata o seu relacionamento com Deus, a paz de Deus vem habitar no seu coração e a sua vida muda. Vejam o que a Bíblia diz em Filipenses 4. Não se preocupem com nada, mas levem tudo a Deus em suas orações, fazendo seus pedidos a Ele e agradecendo por tudo o que recebem. Então, se você levar tudo a Deus em oração, fazendo os seus pedidos, tendo uma atitude de gratidão, o que vai acontecer? Então, a paz que vem de Deus, uma paz que vem de Deus, que é muito maior do que a gente pode imaginar. A gente não consegue entender como eu posso estar tão tranquilo nessa situação. Ela protegerá os seus pensamentos e as suas atitudes. Em outra tradução diz, ela guardará a sua mente e o seu coração. Por isso, Deus em Cristo Jesus nos mostra que o terceiro propósito do Natal é a reconciliação. É paz com Deus. É a paz de Deus conosco mesmo, nas nossas emoções, mas também a paz com as pessoas. A paz nos nossos relacionamentos. Jesus veio nos trazer paz nos nossos relacionamentos. E o Natal é o momento perfeito
O Natal é o momento oportuno para mostrar paz, para reconciliação com outras pessoas. Mas talvez você me diga, mas tu não sabe o que fizeram. Tu não sabe o quanto me machucaram. Você não sabe o que eles aprontaram para mim. Eu não posso perdoar esse tipo de gente. Eu não posso aceitar esse tipo de gente. E eu sou honesto ao dizer para você, você está certo. É verdade. Por isso que você precisa de Jesus. Por isso que nós precisamos de Jesus. Porque se Ele não fizer uma ação em nós, se Ele não agir em nós, nós não conseguiremos viver e usufruir de paz. Por isso, eu quero encerrar dizendo para você uma coisa. Deus enviou Jesus. Natal é tempo de celebração, de festa. Por quê? Porque no Natal nós percebemos que Deus nos ama. Nós percebemos que Deus está conosco, que Deus não apenas está conosco, mas Ele é por nós, Ele torce por nós, Ele quer que você viva uma vida plena. Ele veio para nos salvar dos nossos equívocos, dos nossos pecados, do nosso passado, daquilo que nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos salva pela sua graça. Não porque a gente merece, e Ele quer nos mostrar um caminho de vida. E o Natal é Deus nos trazendo paz com Ele, paz conosco e paz nos nossos relacionamentos. Mas se eu lhe desse um presente nesse Natal, se eu lhe dissesse, está aqui, eu quero lhe dar um presente de Natal, e você levar para casa e nunca abrir esse presente de Natal, você primeiro me deixaria decepcionado, porque eu lhe dei um presente e você não o abriu, não usufruiu. Segundo, o presente seria inútil, porque eu lhe dei um presente, mas como você não abriu o presente, ele não serviu de nada. Foi tudo em vão o que eu fiz. A mesma coisa Deus em relação à sua vida e à minha vida e a Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo. É o presente de Natal para que você viva uma vida plena. Mas se você não o receber, se você não usufruir, se você não o experimentar na sua vida, será inútil para você e decepcionante para Deus. Por isso que Jesus Cristo é o presente de Natal de Deus para a sua vida. Por isso você pode viver uma vida totalmente diferente da que você vive hoje. Se você aceitar o presente de Deus, se você usufruir o presente de Deus, você pode experimentar o Natal um tempo de celebração, um tempo de festa, porque Deus lhe ama, Deus está presente, Deus torce por você, Deus está estabelecendo um caminho melhor para a sua vida e Ele quer que você ande em paz. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer, admitir e aceitar o presente de Deus. Eu gostaria de orar com você, que hoje gostaria de dizer, eu preciso dessa paz. Eu preciso me reconciliar comigo mesmo, com Deus, com pessoas. Eu preciso descansar no amor de Deus. Eu preciso viver não baseado nos sentimentos, mas na realidade de que Deus está presente e se importa comigo. Isso é possível se você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria de orar com você. Curve a sua cabeça. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, contempla agora a vida do teu filho e da tua filha. Talvez existam pessoas aqui neste momento que o Natal para eles signifique apenas uma data, uma festividade que dura um final de semana, 2 dias e depois voltam à sua vida.
Mas Natal é tempo de celebração por toda a nossa vida. Porque Natal é festa, é salvação, é reconciliação contigo, é paz. Então agora, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo contemple agora a realidade de cada vida, te revela, mostra, esclarece. E assim como os anjos disseram, Pai, aos pastores, não tema, que cada homem, cada mulher, cada menino, cada menina possa ouvir a tua voz agora falando ao seu coração, e que eles compreendam que tu os ama de uma maneira especial e desses a Jesus Cristo, para que pudéssemos viver uma vida plena. Em nome do Senhor, te revela de uma maneira poderosa na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. O meu desejo é que você e a sua família não apenas abram, mas usufruam o presente do Natal, Jesus Cristo. A solução para a sua vida não é um programa, não é um lugar, não é um remédio, é uma pessoa. Ele quer se relacionar com ele. Você tem ali no link, logo abaixo do vídeo que você está assistindo, e você pode entrar em contato conosco. Nós teremos o maior prazer de estar conversando com você e falando mais a respeito do plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Desejo a você e a sua família um Natal abençoado. E você é sempre bem-vindo nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Aí no link você tem todos os nossos horários, os nossos canais. Deus te abençoe e um feliz e próspero Natal no nome de Jesus. Amém.